Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura, aquele momento em que você é livre para voar. E hoje a gente vai voar com uma história diferente, bem diferente, um formato completamente novo. E sobre o que será que a gente vai falar? Você já tem alguma ideia? Acho que sim, né? Tem uma pergunta para te fazer antes de começar. Você tem medo do lobo mau? Quem aí tem medo do lobo? Já vi que tem gente que tem medo, porque provavelmente já ouviu alguma história de lobo, né? Bom, essa história que eu vou contar hoje é bem diferente da que você conhece, tenho certeza. Antes de começar com a história, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, então, que mete medo em muita gente, o lobo? Vamos ver o que a gente tem de notícia. Eu trago para você um livro aqui que é diferente. Era uma vez urgente. Olha só, aqui na capa tem um duende que está segurando um jornal. É um jornal. E que ideia traz aqui nesse jornal? Me ajude a ver. Era uma vez. Era uma vez é uma frase que é típica de contos de fadas, não é? Das histórias que a gente conhece, que a gente já está bem acostumada, certo? Certo. E agora, esse urgente que tem aqui embaixo. Opa, esse urgente já traz a ideia de uma notícia, de um jornal, né? E é exatamente isso que o duende está segurando. Mas tem outros elementos aqui que a gente pode ver, certo? Tem um dragão, um castelo, uma bruxa ali ao fundo. Olha que legal! Então a gente sabe que esse livro vai fazer uma mistura de notícias, de jornal, com as histórias infantis, com as histórias de contos de fadas, de contos tradicionais, não é isso? Então, a notícia e literatura misturadas. Olha que interessante. Então, a gente tem até aqui a contracapa do livro para observar, tá? Tem mais personagens aqui. A gente está vendo o lobo vestido de vovozinha e sendo preso, né? Aqui a gente tem os policiais levando ali, que são soldados, alguma coisa assim. E os porquinhos na janela. Tem uma mistura de histórias também, né? Solucionado o caso do estranho vendaval na floresta. De qual história será que a gente pode estar falando? Vendaval na floresta? Você já sabe que o tema que a gente vai começar a tratar é o lobo. Então, você sabe de que vendaval estamos falando? Nós temos a notícia aqui explicando um pouquinho melhor. E a gente tem, de novo, aquela imagem. Então, você já sabe de que vendaval estamos falando? A gente vai ver melhor a história do lobo. Então, agora, saindo um pouquinho desse universo das notícias, reportagens, de conto de fada, que é tudo fictício, ou seja, não é real, vamos para uma revista que trata do lobo real. Olha aqui, é o Universo Animal, essa revista, que é super interessante. E a reportagem de capa, olha que legal que está aqui. Quem tem medo do lobo? É uma pergunta que eu também tinha te feito, certo? E a gente tem uma reportagem bastante interessante que fala sobre o lobo. Aqui tem o sumário da revista, tem as reportagens e tem medo do lobo por quê? Olha só, por que medo desse lobo mau? E tem mais uma informação ali embaixo, ó. Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos complicaram a vida do pobre lobo. Olha o lobo agora em outro papel. Que interessante, né? Se a gente pensar que foi a Chapeuzinho e os 3 porquinhos que complicaram a vida do lobo? Como assim? De que forma? Essa reportagem traz muitas informações a respeito do lobo. E olha aqui que a gente consegue conhecer por meio dessa reportagem. Apesar da má fama, ataques de lobos a humanos são menos frequentes que os de cães. Interessante, né? Então, o lobo foi visto por mal, mas na verdade o lobo nem é tão mal assim, o lobo animal, esse que a gente conhece por aqui.
Olha só, ele recebeu uma fama de mal aí, mas não é bem assim. Bom, então a gente vai dar uma olhadinha numa outra versão da história. Mas antes de entrar nessas versões, eu te convido a pensar comigo aqui sobre alguns lobos que nós já conhecemos. Então vamos tentar lembrar algumas histórias que tenham um lobo. Já pensou em alguma? Já, né? Então me ajuda aqui a elencar algumas dessas histórias. Vamos lá. A primeira que eu já tinha dado a dica antes ali, Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Tem gente que pensou nos Três Porquinhos. Isso aí, os Três Porquinhos também aparecem. Essas são as mais tradicionais, as mais clássicas. Tem outras. Quem será que pensou no Lobo e os Sete Cabritinhos? Ah, você não viu essa ainda? Mas é uma história bem interessante também. Vamos ver se você lembra de outra. O Lobo e o Pastorzinho. Aquele que ficava gritando, olha o lobo, enganando todo mundo. Lembrou? Ah, mas daí quando o lobo veio de verdade, aí ninguém acreditava mais no pastorzinho, né? Não deu muito certo essa história dele. Tem mais história? Acho que tem sim. Tem Pedro e o Lobo. Ah, você já ouviu essa? Ótimo. Lobo em pele de cordeiro. Você já ouviu essa expressão também? Lobo em pele de cordeiro? Legal. O Livro da Selva, do Mowgli, o Menino Lobo. Ah, você viu o filme? Legal. Tá ótimo também. Você conhece a história? Bacana. E Chapeuzinho Amarelo. Essas são só algumas das histórias. Lembra que o lobo virou boa aqui na história da Chapeuzinho Amarelo, né? Tá. São muitos lobos. São lobos muito diferentes também, certo? Mas então, de que lobo nós vamos falar? Qual é o lobo? E a história que eu trago hoje é Vai Lobo, da Carolina Sanches. É uma história completamente diferente. Você viu que este é o livro? Que formato diferente, né? É um livro bem diferente, porque é um livro-jogo. Você pode ler e se divertir de diversas maneiras. São 4 diferentes maneiras de brincar com o jogo que vem no livro também. O livro vem dentro da caixa. Isso é muito divertido. Olha lá como é que eu te apresento. Então, foi escrito pela Carolina Sanches e é ilustrado por Mariana Massarani. Olha que interessante a ilustração e a gente pode ver como é que é esse livro. Eu vou te mostrar com mais detalhes, tá? Então, vai lobo. O lobo está com fome. Quem ele vai pegar? Já te deu uma ideia, né? Eu vou te mostrar como é que é esse livro, então. Aqui dentro, a gente tem o livro, que é um livro em formato de sanfona. Olha que diferente! A maneira de ler este livro também é diferente. Aqui nós temos uma história, na sequência nós temos outra que a gente vira para ler e depois a gente continua a leitura do outro lado, no outro sentido. E aqui temos mais uma história e temos a última história aqui. Legal, né? Este é o livro Vai Lobo. Eu vou te apresentar então os títulos dessas 4 histórias que tem aqui neste livro. E você vai me ajudar a descobrir de que lobo estamos falando em cada uma delas. Combinado? Então olha lá os títulos e quais são os lobos. Vamos ver se você consegue fazer a associação correta. Vamos lá? Então lê comigo. Primeiro título que tem é Toc, Toc, Toc. Quem é? É o lobo. De que história será que estamos falando? O outro é Casas à Venda. Tratar com o lobo. Opa, tá falando de casas, né? E ali, o Poderoso Lobão. Qual será que é o mais conhecido deles? Destes 4 aqui, pelo menos. E Olha o Lobo. E aí? Você sabe que nós temos 4 opções. Então, vou te dar um tempinho só para você pensar se você descobre se é aquele dos 3 porquinhos, se é aquele da Chapeuzinho, se é o dos 7 cabritinhos ou é aquele do pastorzinho. Então, pensa um pouquinho que depois a gente vai ver se você acertou.
Então, agora, vamos ver se você acertou. Vamos lá. Então, o dos 3 porquinhos, qual que é? Isso, é aquele Casas à Venda, né? As casas dos 3 porquinhos, acho que é isso aí, né? O outro que a gente tem, então, agora, o Poderoso Lobão, de quem que é? Da Chapeuzinho. Muito bem. O dos 7 cabritinhos, então, em qual que é? É no toque-toque-toque, lá, batendo na porta ou no Olha o Lobo? É isso mesmo, lá no toque-toque-toque. Lembra que a mãe saiu e disse para os cabritinhos não abrirem a porta para ninguém? E Olha o Lobo é o do pastorzinho, que inventou aquela mentirinha, né? Não deu muito certo para ele depois, porque ninguém mais acreditava nele, de tanto que ele falava Olha o Lobo, né? Então, tá. Então agora vou abrir uma sessão para você, leitor. Você viu que tem lobos diferentes. Aqui, só nesse momento, eu já te apresentei 4 diferentes aqui, relembrando, certo? E aí, qual é o teu favorito? É o momento em que eu convido você, leitor, a participar aqui. Então, fala, leitor! Eu criei uma hashtag, meu lobo favorito. E aí, eu convidei alguns estudantes para falarem sobre seus lobos favoritos. Vamos ouvir? O lobo que eu mais gosto é da Chapeuzinho Vermelho, porque ele come tudo e eu também. Meu lobo favorito é da Chapeuzinho Vermelho, porque ele foi muito esperto e se vestiu como a vovó. O lobo que eu mais gosto é o lobo dos 3 porquinhos, que ele tem muito ar no pulmão e era só para as 3 casas, que são dos 3 porquinhos, que daí só uma resiste. Meu lobo favorito é dos 7 carneirinhos, porque ele foi muito ágil e muito esperto. O meu lobo favorito é a da Chapeuzinho Vermelho, porque mostra na história que ele não queria fazer mal pra vovozinha. Mostra que ele só queria os doces da Chapeuzinho Vermelho, por isso que ele se fantasiou. E vovozinha foi na cama no lugar dela para pegar os doces que a vovó ia ganhar. E é isso. Olha que legal. Bom, aqui nos lobos favoritos, a gente já viu assim que teve uma certa preferenciazinha pelo lobo da Chapeuzinho, né? Se fosse uma votação, teria ganhado ele, né? Ok, mas cada um tem um argumento diferente para gostar de um lobo. Legal, né? São vários tipos de lobo que a gente tem aqui, várias preferências diferentes. Muito bacana, adorei a opinião. Como é legal ouvir o leitor falando. Isso realmente faz parte do nosso processo de leitura literária. O leitor faz parte do texto, olha que legal. Bom, então vamos conhecer as histórias. Eu vou começar pela história que ninguém escolheu aqui nesse momento, mas pode ser a sua preferida, né? Olha o Lobo, aquele do pastorzinho. Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo beleza? Sim, eu sou um lobo. E sou até famosinho por aí, graças a um menino que morava numa aldeia pertinho daqui. Ele aprontou uma pra cima de mim. Mas calma, isso aí já é spoiler. Todo mundo deve ter ouvido o que rolou comigo. Vira e mexe, tem alguém passando essa treta pra frente. Mas antes de contar tudo para vocês, deixa eu me explicar. Alguém precisa dar um lugar de fala para os lobos. Chegou a minha vez. Aguenta que lá vem textão. Hashtag Lobo também tem razão. Eu vivo na floresta. Gerações e gerações foram criadas aqui. E vocês sabem qual é a fama dos lobos, né? Acham que a gente come tudo porque é malvado.
Peraí, que não é bem assim. A gente sente fome, muita fome, e precisa dar uns rolês por aí para se alimentar. Normal. Alguém adivinha a minha comida preferida? Se você respondeu ovelhas, acertou. São saborosas demais. Já experimentou? Tudo corria bem, quando começou um bafafá lá na aldeia. Um menino que cuidava de um rebanho andava pregando peças no pessoal. Como é o mesmo termo que é usado hoje em dia? Trollagem, isso. O garoto estava trollando todo mundo, gritando: olha o lobo, socorro, o lobo vai comer tudo, olha o lobo. Só que não era verdade. Eu estava na minha, cuidando da minha vidinha, quietinho, sem incomodar ninguém. Quando as pessoas ouviam olha o lobo, elas entravam em pânico. E o rapazinho, ele se acabava de tanto rir da cara das pessoas. Mais um caía na sua pegadinha. E você acha que ele parou aí? Que nada, era insistente e continuou gritando: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Eu já estava ficando meio impaciente com essa gritaria. Nem eu aguentava mais meu próprio nome. Precisava dar uma conferida. E o que eu encontro? Meus olhos não podiam acreditar. Ovelhas. Muitas. Nesse instante, eu ouvi um ronk. Levei um susto. Depois ouvi um ronk mais alto. Era a minha barriga. E fiquei com fome. Estava na hora de comer. Aquele menininho me deu uma ótima ideia. E lá fui eu, pertinho do seu rebanho. Pense no olho arregalado. Assim, bem arregalado. Foi a cara que o garoto fez ao ficar de frente comigo. Eu ri. Ele saiu ligeiro, gritando. Vocês já sabem o quê? Corri para captar todas as ovelhas logo, antes que o pessoal da aldeia chegasse, mas não chegou. Nenhuma pessoa foi ajudar o menino. Zero. Cai fora, ninguém acredita mais nas suas mentiras, respondiam as pessoas. Ele gritava, jurava que era verdade, mas ninguém deu ouvidos. Sabe como é que é, né? Uma mentira estraga 1000 verdades. E ele foi muita sorte. Eu não ando com vontade de comer criança. Isso, eu deixo para um companheiro meu, que vocês devem conhecer. Enquanto isso, estou aqui com um estoque de ovelhas que vai durar ainda muito tempo. Quer um pedacinho? Que legal, o lobo podendo contar pra gente, né? A versão dele da história. Muito bacana. Vamos ver então a outra história que tem neste livro. Toc, toc, toc. Quem é? É o lobo, aquele dos 7 cabritinhos. Então vamos chamar o lobo dos 7 cabritinhos, para ele poder contar a história com a gente. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente! Passeando pela floresta? Curtindo o ar livre? Que? Ah, essa minha cicatriz aqui na barriga? Ih, longa história. Quer ouvir? Então tá. Mas para entender o que aconteceu comigo, precisamos voltar no tempo. Desde pequeno, eu adorava inventar personagens. Eu fingia ser uma raposa, um elefante e até uma criança eu já conseguia imitar. Sou bom nessas coisas. Minha mãe, Dona Lobona, sempre dizia que eu seria ator. Eu levava jeito mesmo. O tempo foi passando, eu fui crescendo e percebi que eu podia me dar muito bem com isso. E se eu usasse meu talento para enganar alguns bichos da floresta e comer todos? Uau, que ideia genial! Como eu não tinha pensado nisso antes? Hora de colocar meu plano em prática. Deixa eu pensar aqui quem será meu primeiro alvo. Vou pesquisar nas redes sociais. Achei! É ela, Dona Cabrita. Fiquei sabendo que ela tem 7 filhotes, cabritinhos de todas as idades, jeitos, cheiros e gostos.
Nossa, minha boca encheu d'água. Esperei pacientemente a mãe cabrita sair de casa. Consegui ouvir o aviso que ela deu para os pequenos. Não abram a porta para ninguém. Eu vou à cidade rapidinho e já volto. Cuidado com o lobo. Já ensinei para vocês. Ele tem voz grossas e patas cinzas. Atenção. Essa era a minha chance. Bati 3 vezes na porta. Toque, toque, toque. Os cabritinhos gritaram. Quem é? Eu respondi com a voz mais fina que consegui. Sou eu, meus amores, a mamãe. Abram a porta. Mas os cabritinhos eram muito espertos e viram a minha pata. Eles começaram a gritar. É o lobo, não vamos abrir. Que mole que eu dei. Esqueci de pintar as minhas patas. Saí correndo para casa e resolvi a questão toda pintando com farinha. Ficaram bem branquinhas. Calma, lobo, calma. Você está com as patas brancas e a voz está ótima na dublagem. Vai arrasar na encenação. Fiquei repetindo isso para mim mesmo no espelho. Bati mais uma vez na porta. Agora vai. Toque, toque, toque. Os cabritinhos gritaram. Quem é? Mais uma vez eu respondi com a voz bem fininha. Meus filhinhos lindos, abram a porta. É a mamãe, já estou de volta e trouxe um presente para cada um de vocês. Não preciso nem dizer que a minha atuação foi um sucesso, né? Coloquei toda a minha veia dramática ali naquele momento. Merecia até um Oscar pela minha performance. #Lobator. #sem modéstia. Eles abriram a porta e me atirei sobre os cabritinhos. Era tanta fome que nem contei quantos comi. Saí devorando. Eu sabia que essa minha gula ainda me colocaria em situações difíceis. E colocou mesmo. Eu comi tanto, mas tanto, que acabei tirando um cochilo no meio do caminho. Esse foi meu erro, pequenos amigos. Eu não vi que um dos irmãozinhos tinha escapado. Ele contou tudo para a mãe e foi um trelelê daqueles. Quem olha para Dona Cabrita nunca vai imaginar do que ela é capaz para defender seus filhotes. Eu estava dormindo pesado quando me encontrou. Ela estava com uma tesoura, uma agulha e linha. Só de falar nisso, eu sinto um arrepio. Ela abriu a minha boca e conseguiu resgatar os filhotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabritinhos saíram da minha pança. Essa cicatriz aqui prova o que eu estou dizendo. Mas eu tirei uma lição disso tudo. Nunca mexa com uma mãe cabrita. E eu, bem, me aposentei. Hoje só me apresento nos teatros para lobinhos no meio da floresta. Apareçam lá qualquer dia para me aplaudir. Valeu? E agora a gente continua então. Casas à venda. Temos mais lobos. Tratar com o lobo. Aquele dos 3 porquinhos. Então agora a gente vai chamar o lobo dos 3 porquinhos. Ei, você aí. Cheguem mais. Estou com uma oferta que será impossível recusar. Alguns de vocês estariam interessados em comprar uma casinha no meio das árvores? Hein? Bairro é uma beleza. Seguro mesmo. Faça um precinho camarada para a freguesia. Negociamos, parcelamos e topamos qualquer parada. Venham comigo. Eu tenho várias opções para vocês escolherem. Tem uma casa de palha, uma de madeira, uma de tijolo. Qual vocês querem? Ah, vocês não querem nenhuma casa dessas? Mas por quê? Já sei, vocês conheceram os porquinhos, né? Eles adoram espalhar pelo zap que as casas são armadilhas para eles. Boato. Pois fiquem sabendo que eles foram praticamente nossos primeiros clientes. Meu avô, Lobonildo, foi responsável por testar a casa deles há mais de 150 anos. Somos um clássico da floresta. Se uma casa ficar de pé após um sopro do meu avô, fiquem tranquilos. Nada de mal vai acontecer. Ele é nosso selo de qualidade. Não é papo de vendedor, não. Vou contar o que rolou. Um dia, ele viu 3 porquinhos construindo suas casas. Um fez de palha, o outro de madeira e o terceiro de tijolo.
Meu avô, nessa época, era muito atlético. Corria muito, ninguém tinha o fôlego dele. Ganhou diversos campeonatos de sopro. Derrubava qualquer parada. Quando viu a casa dos porquinhos, achou que ia se dar bem. Mas se deu bem mal. Ele conseguiu derrubar a de palha, derrubou a de madeira, mas na hora da casa de tijolo, assoprou, assoprou, assoprou mais uma vez e... nada. Nada se mexeu. Mas como? Ele tentou de novo. Nadinha. Decepção define. Como havia investido muito tempo nessa empreitada, ele resolveu entrar pela chaminé. A casa dos porquinhos não era mesmo segura. Mas ele não contava com uma coisa: fogo na lareira. Que erro! Acabou todo chamuscado e ainda ficou com fome. Desse dia em diante, estava decidido. Só vou construir casas sem chaminé. E aí, meninos? Fechamos negócio? Hashtag papo de lobo, hashtag casa na floresta. E vamos chamar o último lobo de hoje, o poderoso lobão. O poderoso lobão é aquele da Chapeuzinho. Isso aí, o da Chapeuzinho. Então vamos lá. Quem está me chamando? Que ousadia! Vocês não sabem o perigo que correm cutucando um lobo? E nem sou um lobo comum, não. Sem falsa modéstia. Eu sou o lobo, o cara. Meus feitos são contados por aí há muitos séculos. Não há continente no mundo que nunca tenha ouvido falar de mim. Vamos falar a verdade. Eu sou um astro. Aposto que vocês me conhecem. Vamos testar? Por que tenho olhos tão grandes? Por que eu tenho orelhas tão grandes? Por que eu tenho mãos tão grandes? E por que eu tenho essa boca tão grande? Sim, para devorar vocês. Calma, calma. Não precisam correr. Sabe que tem muito fofoqueiro na floresta, né? Existem várias histórias diferentes que contam sobre mim por aí. Tem de tudo. Um tal de Charles Perrault diz que devorei a famosa Chapeuzinho Vermelho e saí vencedor da história. Eu gosto desse tal de Charles aí, hein? Me valorizou. E tem uns irmãos Green que dizem que o caçador me venceu e libertou a vovó e a menina. Blé! Essa versão eu sei que as pessoas curtem bastante. Adoram ver os lobos se dando mal. A gente é lobo, mas também tem sentimento, viu? Vou dividir um segredo. Eu sofri de insônia e tive pesadelos por muito tempo. Toda noite vinha à minha mente aquela menininha saltitante pelo bosque indo visitar a vovó. Lembro da cena como se fosse hoje. Bati meu olho nela e pensei: essa está no papo. Vou pegar a menina e, se bobear, ainda janto a vovó. Vocês conhecem a história. Comi a vovó e a Chapeuzinho. Foi inesquecível. Nenhum lobo tinha ousado ir tão longe para conquistar uma presa. Meu sonho podia acabar aí, certo? Feliz, bacana, pra cima. Mas não. Sempre tem uns caçadores acabando com a minha raça. Nessa hora, eu sempre acordava apavorado. Dizem que é importante compartilhar com os outros os seus traumas para poder superá-los. Fiz parte do grupo LVA, Lobos Vencidos Anônimos, e tudo. Depois de tanto tempo, superei. Por isso, eu rodo a floresta dando palestras motivacionais. Para os outros lobos não desistirem e perseguirem seus sonhos. Aqui, peguem meu cartão. Isso aí. Quero inspirar os lobos. Um dia poderão ser famosos também, desde que tenham uma boa história para contar. Por falar nisso, já pegaram meu autógrafo? E é isso aí, gente. Legal conhecer essas versões diferentes da história e eu te convido a escolher o seu lobo. Qual é o seu lobo favorito? A gente vai ver em outras histórias por aí. Até a próxima história!